Oi, oi, como você tá? Aqui é a Tamires e esse é o Nosso nosso 29º episódio. episódio. E hoje quero falar com você desse assunto que tá aí escrito, que eu não sei ainda como é seu tema exatamente, mas com certeza tem a ver com autenticidade, com a busca por uma versão mais alinhada com você mesmo, de você mesmo, com uma versão mais que você respira e fala, caraca, eu tô me sentindo bem com a pessoa que eu sou, com a pele que eu tô vestindo, sabe? Eu tô me sentindo feliz e completo. Eu tô num momento em que eu tenho a liberdade de ser quem eu sou. Aquela famosa liberdade de ser quem eu sou. E esse é um ponto que eu vim pensando muito, mas muito. E eu até acho que já falei nos últimos episódios que saíram sobre essa busca de uma versão minha que faça mais sentido pra mim mesma, sabe? E não para as outras pessoas. Eu acho que passei muito tempo da minha vida buscando uma versão minha que fazia mais sentido para os outros, para as pessoas que me importam de alguma forma, para as pessoas que estão na minha vida, ou as pessoas que eu quero que estejam na minha vida. E acho que eu passei muito tempo me preocupando com essa versão de mim mesma. E eu tô tentando achar essa versão que faz mais sentido para mim. E essa reflexão desse episódio me veio a partir de uma pergunta que a minha terapeuta me fez e que eu quero que você pense também, tá? Eu vou fazer a pergunta, aí você pausa e pensa no que eu vou perguntar. Que foi: se não tivesse mais ninguém pra julgar, se não tivesse mais ninguém pra olhar, como seria a sua aparência? E aí a aparência física mesmo. E cara, essa pergunta é muito difícil de responder. Foi muito difícil pra mim responder. E a primeiro momento você vai pensar, não, mas eu não me arrumo pros outros, eu não faço isso pros outros. Tá, tudo bem, você pode fazer por você, mas o por você já é influenciado pela visão geral, pelo que a maioria das pessoas faz, pelo que é mais bem aceito, pelo que as pessoas mais gostam. Ainda que você não faça isso especificamente para uma pessoa ou para algumas pessoas, mas você faz isso para ser aceito, para estar bem em sociedade, para de alguma forma ser visto de uma maneira. Por isso é muito difícil. E pra mim foi muito difícil, porque a primeira coisa que eu pensei foi: "Não, mas acho que eu não mudaria nada, assim, não tem nada, assim, que eu faça pensando diretamente nos outros", né. E e foi exatamente o que eu falei agora, né, pô. Eh, foi a primeira coisa que eu pensei. Mas aí me veio muito uma coisa assim, um negócio muito interior, assim, que não foi nem pensado. Sabe quando surge um negócio que você fala: "Cara, mas porra, do nada, do nada". Que foi: eu acho que eu testaria, não seria assim, mas testaria como eu ficaria careca. Cara, isso na hora, assim, foi um espanto pra minha terapeuta, e eu também fiquei: "Caraca, que coisa", né, tipo, não é algo que eu já tenha pensado em fazer, por exemplo, né, na minha vida, de verdade, assim, de ficar careca. Não sei, na minha cabeça não combina comigo. E, mas eu testaria. E aí ela, tipo, ficou: "Tamiris, para pensar. Seu cabelo hoje pra você não é uma das questões assim mais na sua aparência, que mais tem a ver com a sua personalidade, ou que mais se destaca em você? E é justamente o que você quis mudar?" Eu fiquei, é, é. Eu fiquei, sim, porque o cabelo, né? Por que que foi uma característica que é muito forte pra mim e que eu tô sempre mudando, eu tô sempre preocupada, tô sempre querendo que esteja de alguma forma. E isso me pegou. E assim, essa pergunta não foi sobre aparência, não é que sobre mudar a aparência, eu vou ficar careca. Não, não é isso. É sobre por que que eu pensei de cara numa coisa completamente diferente. Uma coisa muito distante. Será que eu não tô. E aí ela fez essa explicação, né? De que essa pergunta não é sobre aparência, mas é sobre você, sobre algo mais interno seu. E será que eu não tô buscando por uma versão minha completamente diferente, completamente
fora do que ela é hoje. E aí até hoje a gente fica fazendo, vamos libertar essa Tamires careca aí. Essa Tamires careca, vamos libertar ela. Não no sentido da aparência, mas no sentido da completa mudança. Isso me pegou muito e eu venho pensando muito sobre isso. De eu realmente sentir uma força, uma coisa assim, sabe? Eu realmente senti essa vontade da mudança, essa vontade de encontrar uma versão minha muito diferente dessa. Essa vontade de libertar, da liberdade de ser quem eu sou. E é disso que eu quero falar com você hoje. Então, deixa eu te contar o que rola nesse episódio. Quando a gente fala de liberdade para ser quem a gente fala muito de coragem também, né? De coragem de se libertar da necessidade de aprovação. E isso é uma coisa que eu venho trabalhando em terapia, essa necessidade de aprovação. Que é um pouco também do que a gente falou no último episódio, né? Que esse medo, essa tensão de incomodar, de estar causando algum desconforto nas pessoas, de alguma forma esse desconforto vai acontecer, a gente querendo ou não. De alguma forma a gente vai desagradar, a gente não vai receber aquela aprovação que a gente gostaria. E isso porque a gente não vai poder lidar com todas as expectativas que a gente se coloca, mas que o outro coloca sobre a gente também. Porque as expectativas que o outro coloca sobre a gente, elas estão muito mais ligadas ao que ele projeta, ao que ele quer, e muitas vezes ao que ele quer pra ele mesmo, né, dependendo da pessoa. Ou algo que ele espera mesmo de você, né? E eu digo muito sobre essa necessidade de aprovação e expectativas que colocam. Acho que tem muito mais a ver, por exemplo, com a nossa relação com a família, com os pais, principalmente, né? As expectativas que os pais colocam sobre a gente, é o que eles esperam que a gente se torne. E isso é muito sutil. Ainda que você não tenha pais que digam isso com todas as letras, eu acho que existe um conceito que a gente já cria sobre o que os nossos pais esperam da gente, ou aquilo que agradaria mais eles, sabe? E talvez esse seja a expectativa, a aprovação mais dura de deixar de querer, de deixar de atender. E eu sempre tento pensar que eu tenho feito um exercício, na verdade, de pensar que, ainda que eu não esteja num caminho que os meus pais gostariam que eu estivesse, ainda que eu não esteja no lugar exato que eles gostariam que eu estivesse, eu tenho certeza que eles estariam felizes de eu estar feliz. Tenho certeza de que eles estariam felizes de eu estar me sentindo amada, de eu estar me sentindo realizada na minha vida. E eu gosto de pensar assim, eu gosto de fazer esse exercício. Ainda que eu possa estar num lugar onde eles não esperavam, ainda que eu esteja em relações que eles não queriam, ainda que eu esteja trabalhando com algo que eles não queriam, ainda que eu seja uma pessoa de uma personalidade da qual eles não aceitam, ainda que eu seja uma pessoa que não quer viver a vida como eles vivem a vida deles. E esse talvez seja um caminho que a gente precisa se exercitar o tempo todo. E eu acho que muitas pessoas rompem esse tipo de caminho, esse tipo de necessidade de aprovação, se afastando dos pais. Eu vejo um caminho assim das pessoas da minha idade ou um pouco mais velhas e de afastamento. Porque também às vezes é muito difícil. Não é uma questão que eu tenha com os meus pais, por exemplo, mas tem muitos pais que não aceitam e demonstram que não aceitam, né? E tem de fato uma aversão ao que você está fazendo, ao que você decidiu mudar na sua vida. E com certeza é muito mais difícil de lidar, a não ser pelo afastamento. Mas será que sempre precisa? É um caminho difícil. Mas também, para quem é pai, mãe, também
talvez seja um caminho fazer o mesmo exercício que a gente, enquanto filho, faz, de estou nesse caminho porque preciso estar, porque me faz bem, porque eu estou feliz nesse caminho. E eu, enquanto pai, estou feliz em saber que o meu filho está no caminho dele, realizado, feliz. E é um exercício, porque conscientemente a gente tem uma necessidade de inconscientemente, a gente tem uma necessidade de controlar, e talvez para pais e mães, e aí eu não tenho nenhuma expertise para falar sobre isso, seja muito mais difícil do que pra gente que não é pai, não é mãe. Mas inconscientemente a gente tem essa necessidade de controlar as coisas, de tentar encaixar num conceito nosso, numa projeção nossa, no que a gente gostaria de estar fazendo. E é um exercício que precisa ser proativo, consciente, de lembrar disso. Até que a sua cabeça fala, não, é isso. Inconscientemente ela vai... Seu cérebro vai entender que, cara, essa foi a melhor escolha, com certeza. E quando eu falo de coragem também é sobre agir. É sobre fazer algo pra mudar isso. Porque isso é uma bronca pra você, Tamires. Porque acho que eu me vejo com muita vontade de mudança, com muito recurso, muito entendimento e pouca ação. E o agir, eu digo sobre buscar formas de encontrar essa pessoa que eu sou, né? Porque não é como se eu soubesse, né? Não é como se, cara, eu tô insatisfeita e eu sei exatamente a pessoa que eu só não sou. Não. É a coragem de agir pra encontrar essa pessoa, né? Para encontrar coisas que me façam bem, coisas que eu me identifique, né? Coisas que eu encontre felicidade em estar ali, em fazer aquilo. E eu não vou encontrar esse lugar, eu não vou saber o que é isso se eu não agir, não buscar, não fazer coisas diferentes. Se todos os dias são iguais, vai ser muito difícil de encontrar mudança, de encontrar essa outra versão, né? E pode acontecer através de outros meios, né? De, putz, vou buscar, mas aí já é mudança, aí já é agir. Né, buscar um livro que fale sobre isso aí já é uma coisa diferente, já é mudança. Inclusive, isso foi uma das coisas que eu falei, olha só, eu tô agindo, então, tá vendo? Tá vendo? A gente não se percebe. Eu comecei a ler um livro que se chama A Jornada da Heroína. E é um livro, eu não lembro agora a autora, mas vou colocar aqui. É um livro que fala sobre... Ela faz, né, uma comparação com a jornada do herói, sendo vista por uma mulher, né? Uma jornada do herói que é completamente masculina, completamente voltada pro homem, de um ponto de vista de mulher, né? De uma outra visão. E ela fala muito sobre a aprovação masculina que as mulheres muitas vezes procuram e, enfim, ela faz toda uma análise também de onde vem essa necessidade das mulheres se sentirem num lugar onde os homens se sentem bem-sucedidos, mas nem todas as mulheres se sentem. Então, eu busquei um pouco sobre isso, porque tem muito a ver com a necessidade de aprovação num mercado de trabalho muito masculino, num mundo completamente patriarcal. Então, eu busquei um pouco mais essa linha de pensamento para pensar mesmo, para procurar um lugar diferente, para entender um outro ponto de vista. E esse é um livro que eu tô lendo. Então, é esse tipo de coisa que é necessário quando a gente tá buscando quem a gente é. E é muito doido, porque a gente nunca vai chegar a um lugar exato, né? E isso é uma coisa que eu preciso sempre me lembrar, porque eu tenho uma uma mente muito... Como que eu chamo isso? Eu vou falar organizada, mas não é organizada. Até porque não é organizada. É metódica. Metódica, essa é a palavra. Metódica. E parece que se não conclui, não resolveu. Tipo assim, parece que se não...
não acabou e não vai acabar, sabe? Essa busca nunca vai acabar. Mas a gente precisa estar confortável em algum nível onde a gente tá. 100% nunca vai ser. Que triste. Oh, meu Deus. Nunca vai ser. Mas até porque o desconforto leva a gente a lugares diferentes, leva a gente a crescer, leva a gente a evoluir, leva a gente a aprender mais. Então o desconforto é necessário, ele vai estar lá. Ele vai estar lá, não vai ter como. Agora, se tá demais, se tá muito desconfortável onde você tá, se você não se identifica nem um pouco, é preciso buscar algum espaço de conforto, algum acolhimento nessa vida, né? Nessa vida. Nessa jornada que é a vida. Então, não dá pra viver usando uma roupa que te aperta, um sapato menor do que o seu tamanho, ou um sapato muito maior que o seu tamanho. Não dá pra viver assim. E tem uma coisa que acho que eu falo muito em todos os episódios, mas é: oh, meu Deus, o gatinho acordou, cadê você, meu Deus? E tem uma coisa que é: isso não é ignorar completamente o impacto que a gente tem na vida das outras pessoas, o que também é nossa responsabilidade, né? Aquele negócio de que a nossa liberdade acaba quando começa do outro. Então, eu também não posso ignorar o que é meu que afeta o outro, né? Também eu não posso falar assim: foda-se, eu vou ser essa pessoa e você vai ter que aceitar, vai ter que engolir, vai ter que. Não. Eu acho que eu sinto profundamente que as pessoas que devem estar na minha vida e que me amam e que gostam da minha presença, elas irão estar independente do que ocorra. Porém, com a máxima do respeito, né? Respeitando. Não tô dizendo depois do respeito aí, não acho que ninguém que me ame tem que ficar. Mas eu acho que independente disso, quem me ama, quem de fato quer estar na minha vida, estará, independente da mudança. Mas eu preciso considerar o impacto do outro na minha vida e o meu impacto na vida dele. Eu também não posso ignorar completamente tudo o que já foi construído nas minhas relações ou o que vai ser construído em outra relação para defender quem eu sou, né? Acho que é porque a construção de quem a gente é tem muito dos outros, né? Dos que estão à nossa volta também. E tem uma parte disso tudo que é bom eu te falar, tá? Que é bom você saber, eu tô sabendo já, que é: você vai descobrir coisas ruins. Se você tá se você tá buscando, se você tá quebrando a cabeça pra entender suas vontades, as suas virtudes, você vai descobrir as suas falhas também, você vai descobrir coisas que você não gostaria, coisas que você pensa: putz, eu já resolvi isso aqui na minha vida, tá tudo bem. E não tava tudo bem, sabe? Você não resolveu direito, você deixou um negócio aqui, ou não, você resolveu, mas aquilo de alguma forma tá enraizado e você precisa voltar a falar sobre isso, porque cada detalhe da sua vida faz parte dessa construção, né? E ainda que sejam coisas bem resolvidas, situações que passaram e que se resolveu, elas fazem parte de você. E talvez você vai precisar desenterrá-las. Talvez você vai precisar falar mais sobre isso. Talvez você vá ter que entender o porquê que isso aconteceu de novo, sabe? Então, também é encontrar coisas que você não gostaria. Também é encontrar um lado seu que você muitas vezes tenta negar, né? É buscar coisas que te causam desconforto. Não é tão legal, né? Caraca, tipo assim, isso aqui, eu sempre fico irritado com isso. Por que eu sempre fico irritado com isso? E você vai a fundo e vai entendendo algumas coisas. E não é ficar irritado com uma coisa que de fato invadiu o seu espaço, desrespeitou. Não é. As coisas que você realmente fala: nossa, sempre acontece, não tem muito sentido. Você fala: por quê? Né? Por que eu tô sentindo assim? Por que existe esse desconforto? Né? E pensando nesse episódio,
eu lembrei muito de um livro que eu li há muito tempo atrás. Tem um episódio aqui sobre ele, é um dos primeiros, não me lembro qual exatamente agora. Que eu falo sobre o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que é esse aqui. E ele fala um pouco sobre essa busca do verdadeiro eu e tudo mais, mas eu li num contexto completamente diferente da minha vida, né? Acho que era muito mais sobre o medo de ser imperfeita do que sobre a busca por uma pessoa que eu sou, a busca pela liberdade de ser quem eu sou. E aí eu tava olhando ele, vi algumas coisas, li alguns pontos que eu tinha marcado nele. Eu encontrei aqui uma frase que eu quero ler pra você, que é assim: minhas escolhas estão confortando e alimentando meu espírito ou são alívios temporários da vulnerabilidade e das emoções difíceis que acabam esgotando minhas energias? Minhas escolhas levam à plenitude ou fazem com que eu me sinta vazio e carente? Cara! Muitas vezes essa busca pela liberdade de ser quem a gente é muito difícil porque a gente está sempre tentando se encaixar, né? Se encaixar na sociedade, se encaixar no trabalho, se encaixar nas relações, se encaixar. E a vida é um pouco disso, né? A gente é um ser social, a gente precisa estar entre pessoas e a gente tem essa necessidade de estar entre pessoas. Mas o quanto de desconforto a gente vai levar para isso? O quanto vale a pena, sabe? Às vezes está desconfortável com uma situação, mas deixar passar porque, não vou falar sobre isso, vou continuar vivendo minha vida, não quero resolver isso, não quero buscar o motivo disso, sabe? E vai seguindo esses alívios temporários, como ela falou, né? De, deixa pra lá, eu vou fazer isso aqui, não gosto disso, mas eu vou fazer isso aqui porque assim eu vou estar incluído aqui, assim eu vou continuar nesse trabalho, assim eu vou, sabe? Esses alívios temporários que em algum momento esgotam a sua energia, em algum momento não faz sentido. Você começa a perceber que essa versão sua não tem mais nada a ver com você, porque você simplesmente não quis buscar fundo sobre você, não quis sentir o desconforto, não quis ser vulnerável, falar sobre as suas dores ou entender quais são esses pontos, sabe? E esse final, né? Minhas escolhas levam à plenitude ou fazem com que eu me sinta vazio e carente? E eu me senti muito incluída nessa pergunta, porque é exatamente o que eu sinto, esse vazio de não ser uma versão que me agrada, de não estar num caminho que me agrade tanto. É exatamente o que eu sinto, assim, um vazio. E eu espero que essa reflexão tenha feito sentido pra você e que tenha te inspirado de alguma forma aí. Um beijo e fique bem.